Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O caminho para Damasco é famoso no mundo inteiro, até porque lá aconteceu um dos fatos mais importantes na história do cristianismo, depois da morte e ressurreição de Cristo. Algum tempo depois, foi lá que Saulo de Tarso se converteu ao cristianismo. Saulo, que era um perseguidor de cristãos, procurava-os para que eles fossem encarcerados, mortos. E naquele momento ele seguia com uma carta dos sacerdotes, ele seguia para Damasco. Só que, claro, estamos falando de um caminho que ia do sul para o norte, e em direção a Damasco, caçar cristãos. Obviamente aquela carta tinha a concordância implícita de Roma, que dominava a região. Poderia ir, prender. Era considerado pelos romanos um assunto religioso, que não lhes dizia respeito. E lá ele se converteu. E se converteu sem que algum cristão pregasse para ele, né? Mas o próprio Cristo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: com quem eu falo, Senhor? E ele diz: com Jesus Cristo. E ali Saulo se converte, depois ele passa a se chamar Paulo. E como Paulo, apóstolo Paulo, foi fundamental com as suas 14 cartas, considerando que a carta aos Hebreus também foi escrita por Paulo, foi fundamental para o crescimento da igreja como Assembleia de Deus, né, como povo de Deus. Hoje, o caminho para Damasco não tem Saulo de Tarso, mas tem uma série de interesses marchando em direção à capital síria e um noticiário que não pode parar, é preciso falar alguma coisa e, portanto, as pessoas vão dizendo coisas que muitas vezes, na maioria delas, essas coisas estão longe da realidade. Uma delas é que o golpe contra Assad ocorreu à revelia da Rússia, contra os interesses da Rússia, e que a Rússia está tão ocupada, como o Biden, inclusive, falou ontem, né? O Biden não perde uma chance de dizer que a guerra na Ucrânia está uma maravilha, que a Rússia está perdendo. Ele mente descaradamente, até porque ele é um dos maiores responsáveis por essa tragédia que desabou sobre o povo ucraniano. E a Rússia está muito ocupada, tem de refortalecer as suas tropas e não pode ficar preocupada com a Síria. O Irã, depois do que aconteceu naqueles enfrentamentos em doses homeopáticas, é verdade, com Israel, e o Hezbollah, duramente atingido pelos ataques de Israel, não podem socorrer Assad, não puderam socorrê-lo, e então ele foi deposto. Ora, o avanço não teria ocorrido sem que Putin tivesse concordado. Sim, Putin acolheu Assad e sua família, concedeu-lhe asilo, até porque ele sabe que o Ocidente não era opção. Ele poderia ser julgado por crimes de guerra, por crimes contra o próprio povo, etc.
e corria o risco de uma condenação. Ir para os Emirados Árabes, que é um tradicional hospitaleiro país que recebe refugiados, né, governantes que perdem o poder, que são derrubados, que renunciam, que estão sendo processados. E os Emirados Árabes são hospitaleiros e poderiam receber Assad. Mas a relação entre Assad e os Emirados não era das melhores. Eles viam Assad como um radical, alguém que provocava tensões demais na região. E o Putin disse: venha para cá. Aqui ninguém vai tocar em você e você vive a sua vida na Rússia, com a sua família. Até porque tudo indica que Assad tem contas no exterior, não ficará à míngua. Mas está claro que a Rússia permitiu o avanço do grupo agora chamado de rebelde, né? E que antes era chamado de terrorista, que é um grupo de uma história instável, dirigido pelo Mohammed al-Jawlani, mais conhecido como Golani, porque os pais nasceram ali nas colinas do Golã, hoje ocupadas por Israel, mas que pertencem à Síria. E o próprio Golani, que é o al-Jawlani, o Golani não se sabe exatamente onde ele nasceu. Uma versão de que ele nasceu na Síria, a versão de que ele nasceu na Arábia Saudita, precisamente em Riad, a capital saudita. Mas esse avanço não teria acontecido sem a autorização de Putin, por uma simples razão. É só observar as armas desse movimento pela libertação do Levante. E o nome é muito importante, o nome do movimento. Mas olhe o armamento, observe, há várias fotos, vídeos, várias imagens. É um armamento precário para quem pretende vencer um exército e tomar o poder. É mais do que suficiente para você tomar uma cidade, para você dominar, ainda que provisoriamente, uma região. Mas para derrotar um exército regular e tomar o poder, aquele não é um armamento suficiente. Acontece que o exército sírio não quis lutar. O exército sírio não ofereceu resistência. Em 10 dias, os caras chegaram a Damasco. Já haviam tomado Alepo. É óbvio que meia dúzia de aviões russos teriam detido aquele avanço. Então, Putin havia concordado. Por que Putin desamparou Assad? É claro que Putin impediu que Assad fosse deposto em 2015, porque lhe interessava. Assad lhe prometia aliança, contratos para que bases militares russas, em terra e no mar, pudessem se estabelecer na Síria, contratos que vão até a década de 40. Então, Assad era um aliado importante. Mas por que justo agora, quando manter os aliados que tem e ampliar a rede de aliados é importantíssimo para Putin, por que ele desamparou um aliado? Por que Damasco foi tomada poucas horas depois de uma reunião em Teherã, obviamente com representantes do Irã, aliadíssimo de Assad,
com a presença de Sergei Lavrov, o incontestável chanceler de Putin, e com a presença de representantes de Erdogan, o presidente turco. Essa reunião, se dela sai a ordem, é para deter esse grupo, o grupo seria detido rapidamente, ou pela própria Rússia, ou pela Turquia, que ocupa uma faixa no norte da Síria, ou pelo exército da própria Síria. Ninguém deteve esse grupo, cujo arsenal, repito, seria suficiente para tomar uma cidade, mas não para derrubar um regime estabelecido há mais de 50 anos pelo pai do Assad, o Hafez Assad, pai do Bashar, e o próprio Bashar há 24 anos no poder. Ou seja, com uma estrutura de poder mais do que estabelecida. Então, Assad foi sim abandonado por Putin, mas claro, a situação era tal, e o próprio exército deixou claro que não defenderia o palácio. E aí vem o acerto com a Rússia. Ele vai para a Rússia com a família, está seguro, não será processado, se for, estará longe das consequências de um processo, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional. E ele aceitou. E o regime de Assad não é essencial, não era fundamental para enfrentar os imensos problemas da Síria. Mas trocá-lo por uma imensa incerteza é algo raríssimo em política internacional. Esse grupo que chega ao poder em Damasco é taxado de terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E nem os Estados Unidos e nem a União Europeia, ninguém, enfim, moveu uma palha para detê-los. Salvo-conduto, de ponta a ponta. É claro que a deposição de Assad foi decidida muito longe de Damasco. Foi decidida em 3 capitais: Washington, Ankara e Moscou. E agora é preciso vagarosamente, sem pressa, observar os movimentos para saber o que cada um ganhou com a deposição de Assad. No caso dos Estados Unidos, há uma conexão inequívoca com interesses de Israel. Aliás, desde ontem, uma faixa territorial da Síria está sob ocupação israelense. Israel bombardeou Damasco ontem, bombardeou instalações militares, mas não atacou o grupo que chegava. E por que é importante o nome Libertação do Levante? Porque o Levante é um conceito histórico, geográfico, também religioso, que inclui Israel, inclui Gaza, inclui a Cisjordânia, inclui a Jordânia, inclui o sul da Turquia, inclui o Chipre, e claro, a Síria e o Líbano. E há uma outra ideia de Levante
que é mais larga e inclui o Iraque e uma parte do Irã. Então, não há dúvida que, conceitualmente, esse é um movimento contrário aos interesses de Israel. Israel bombardeia Damasco, toma uma faixa do território sírio, claro, dizendo que é algo provisório, mas se você faz uma faixa de segurança, aquilo não tem tempo determinado. Não, eu farei uma faixa de segurança e lá ficarei por 3 meses. Não, lá ficarei enquanto eu achar que há um risco para a minha segurança. É isso que Israel está dizendo. Provisório. A tomada das colinas do Golã ainda hoje é chamada de provisória. A tomada das fazendas de Sheba, que pertence ao Líbano, até hoje essa tomada é chamada de provisória, é uma ocupação provisória. E vai atravessando décadas. Israel não atacou o movimento para a libertação do Levante, não atacou as tropas de Al-Jawlani, também conhecido como Golani, por essa origem dos pais, colinas do Golã, vale ressaltar. Alguém que tem todos os motivos para pensar em guerra contra Israel, e não foi atacado. A Turquia tem diferenças históricas com esse grupo. A Turquia apoia outros grupos que atuam na Síria e, prioritariamente, a Turquia trabalha para enfraquecer os curdos, que, por sua vez, têm força militar no norte e nordeste da Síria. A Turquia ataca os curdos, quer também a sua faixa de segurança no norte da Síria e está usando a derrubada de Assad para devolver exilados sírios, gente que fugiu da guerra, da miséria, da destruição do país. E, no entanto, a Turquia não moveu um fuzil, uma metralhadora para deter Al-Jawlani. Então, por que o grupo é chamado de terrorista? Porque ele teve uma ligação, em certo momento, com o Estado Islâmico e, em certo momento, com a Al-Qaeda. Na guerra, no auge da guerra, Al-Nusra era o nome do grupo e era ligado à Al-Qaeda. Depois rompeu com a Al-Qaeda. E o Al-Jawlani, ou Golani, como queiram, está dizendo para o mundo o seguinte: eu mudei. Eu não sou mais aquele radical. Eu não quero exportar guerra. Eu não quero exportar o jihad. Meu problema é a Síria. Eu quero cuidar da Síria. Aqui não haverá uma fonte de instabilidade regional, menos ainda mundial. Mas ele tem esse berço no Estado Islâmico. O Estado Islâmico que nunca atacou interesses dos Estados Unidos. Inclusive hoje é o principal inimigo do Talibã dentro do Afeganistão. Ataca o Talibã, sunita como ele. Pratica atentados no Irã, que não é sunita, é majoritariamente xiita, tem um Estado xiita, mas é muçulmano como ele. E só nasceu de fato depois da morte de Bin Laden. Porque a liderança de Bin Laden era tão relevante e incontestável, que uma dissidência nasceria morta. A morte de Bin Laden
tem como uma das consequências o surgimento do Estado Islâmico como dissidência, inclusive dissidência conceitual, teórica, há diferenças teóricas em relação ao Al-Qaeda. Mas se Golani mantém alguma raiz naquele pensamento que o levou a fazer parte da Al-Qaeda, ele tem raiz em Qurtubi. Ele tem raiz nos grandes escritores da Irmandade Muçulmana que desenvolveram exatamente a ideologia que ganhou a mente de Bin Laden, que levou à formação da Al-Qaeda, do Boko Haram, do próprio Estado Islâmico. Então, essa história de preocupação nacional, sou um líder nacional, eu não tenho objetivos religiosos, não é uma mudança, é um rompimento estrutural com a própria existência do movimento de libertação do Levante. E o sujeito foi passeando no caminho para Damasco, direção oposta àquela que Paulo tomou, né, do sul para o norte. Eles vieram do norte para o sul e também em direção ao oeste, onde estão os locais onde há mais fidelidade a Assad, os alauítas. Ele é um xiita alauíta. Os cristãos, porque Assad, que reprimiu, que torturou, que matou, um ditador de almanaque. Mas, até por necessidade, ele garantia a liberdade para os cristãos, para os sunitas. Sua esposa é sunita, vale lembrar. Ele é alauíta, a esposa é sunita. E os cristãos agora não sabem se Golani é o que sempre foi ou é o novo Golani, que teria mudado antes de tomar o caminho para Damasco. Mas tudo isso foi propiciado pela devastação na Síria, iniciada, parida por Barack Obama e levou a Líbia ao caos em que ela está até hoje. A Líbia tem 2 governos formais e ainda tem uma região controlada pelo Estado Islâmico. As guerras tribais absolutamente sob controle com Gaddafi retornaram. A Líbia recuou 60 anos em sua história. E a Síria, além dos mortos, mais de 500 mil mortos, mais de 500 mil mortos, milhões de deslocados, aqueles que conseguiram sair, muitos inclusive agora o Erdogan pretende devolver à Síria, outros que chegaram à França, à Itália, à Inglaterra, à Alemanha, ao Brasil. Mas os mais desesperados, os deslocados internos, gente que vaga pela Síria, buscando alguma condição de sobrevivência. Estradas destruídas, escolas destruídas, há crianças que estão há anos sem pisar em uma sala de aula, hospitais destruídos. Os medicamentos só foram tendo o seu abastecimento normalizado porque a Rússia e o Irã garantiram isso.
porque antes deles entrarem nessa área, não havia medicamentos. A devastação da Síria foi obra dos Estados Unidos, que aproveitaram o acontecimento na Tunísia que desencadeia aquilo que no Ocidente resolveram chamar de Primavera Árabe, dando a entender que era um grande movimento democrático. Na verdade, era um grande movimento com diversas tendências e que levou, inclusive, à deposição de Hosni Mubarak, a eleição de um muçulmano, Mohamed Morsi, no Egito, e depois ele foi deposto em um golpe de Estado, patrocinado por quem? Idealizado por quem? Pelos Estados Unidos. E com a volta de um militar, o Sisi, retomando o caminho de militares governarem até a morte o Egito. A Jordânia balançou, mas o rei Abdullah conseguiu, à base inclusive de muita repressão, conseguiu manter-se. O Iraque já estava devastado, continua devastado. O Iraque não tem controle nem sobre seu espaço aéreo. Segue seriamente dividido entre sunitas e xiitas. Um equilíbrio político muito tênue, um equilíbrio religioso fragilíssimo, que pode estourar em guerra a qualquer momento. O Irã, devastado por sanções, recuperou-se por causa da aliança com a China e com a Rússia. E o avanço de Israel, devastando a faixa de Gaza, atacando, como há muitos anos não o fazia, a Cisjordânia, e mantendo o Líbano sob o terror de ataques, inclusive depois do acordo assinado. Eu assino o acordo, mas ataco quando achar conveniente. O Líbano que não tem possibilidade militar de se defender. Agora uma faixa síria, do território sírio, também está sob controle de Israel. Os representantes de Golani prometeram à Rússia que não haverá o menor incômodo para as bases russas, para os militares russos, para a embaixada russa, que os interesses russos são intocáveis. E é claro que isso não foi dito domingo. É claro que esse recado, essa promessa já havia chegado a Putin muito antes. E Putin e Erdogan permitiram esse avanço. E para os Estados Unidos, até porque é do interesse de Israel, Israel agradou-se da deposição de Assad e parece não se incomodar nem um pouco com esse grupo que, convenhamos, né? Com as armas que tem, seria varrido por Israel em poucas horas. Mas foi a senha para a tomada de uma faixa do território sírio. E vale notar que Assad é filho de Hafez, que foi um dos revolucionários ali, revolucionários republicanos, né? Ele, Saddam Hussein e Gaddafi, que derrubaram monarquias, não chegaram imediatamente ao poder. No caso do Saddam Hussein, ele participava do novo governo, mas só depois ascendeu à condição de principal líder. E Hafez Assad na Síria e Gaddafi. Herdeiros, em certa medida, de Nasser, a ideia do pan-arabismo. Depois abraçam, até por interesse político, abraçam as causas muçulmanas, entendem que não permaneceriam no poder se a ideia republicana
entrasse em choque com o mundo islâmico, com os conceitos islâmicos. Essa complexidade toda, durante a guerra, ela fragiliza ao máximo o Assad. Ele é deposto, está lá sossegado, está rico, não se preocupem, continuará comendo bem. As Ferraris em sua garagem mostram o que era a usurpação da riqueza síria, mas só vale deixar claro, não foi simplesmente um grupo de rebeldes que se armou, foi lá e derrubou o ditador. Foi um movimento internacional. Interesses diferentes, inclusive, mas que se encontraram, se juntaram no caminho para Damasco.